Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alisson Dutra e hoje nós faremos uma análise do edital da Unifesp para esse concurso de 2024, começando pela definição da banca, que é a Fundação VUNESP, uma banca extremamente tradicional, na qual nós temos uma vasta experiência. O edital ele foi publicado no dia 29 de maio, as inscrições já iniciam a partir de hoje, dia 10, e aqui nós temos a parte inicial do edital, onde traz a definição, que é um edital da Universidade Federal de São Paulo, ou seja, um concurso público federal, onde nós temos 95 vagas. Destas, 5 vagas são destinadas à radiologia. Aqui nós vemos o quadro, onde tem as informações básicas. Então, para o cargo de técnico em radiologia, nós temos um total de 5 vagas, sendo 3 de ampla concorrência, uma vaga para pessoas autodeclaradas negras e uma vaga para pessoas com deficiência. Ou seja, nós temos 2 vagas de cota, 3 de ampla concorrência, carga horária de 24 horas semanais, salário base R$ 2.667,19. E aqui já começa uma série de dúvidas das pessoas. Nossa, mas é só isso? Calma, galera, isso aqui é o salário base inicial e eu vou mostrar para vocês que isso aumenta muito na remuneração final, tá? Aqui o vencimento tem como base o mês de maio de 2024, porque os servidores públicos federais estão tentando aí conseguir um reajuste ainda para este ano, tá? Além disso, são concedidos alguns benefícios para o servidor público federal. Entre esses benefícios, auxílio alimentação no valor de R$ 1.000, lembrando que o nosso auxílio alimentação, eu falo nosso porque eu sou o servidor público federal, tá? Ele não é cartão alimentação, ou vale alimentação, ou ticket. Ele entra na folha de pagamento, ele entra como dentro ali da remuneração, você recebe em dinheiro. Auxílio transporte para quem solicitar, auxílio de assistência à saúde, isso aqui é uma vantagem muito grande, a gente sabe o quanto é caro um plano de saúde de boa qualidade. Auxílio natalidade, isso aqui você tem direito quando você já é servidor e tem um filho. Auxílio pré-escolar, isso aqui é válido para crianças até 5 anos, entre outros benefícios, tá? Bom, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a respeito de uma dúvida que eu recebi, assim, recorrente no Instagram, que era em relação à escolaridade. Ah, professor, o tecnólogo pode fazer o concurso? Qual que são os requisitos básicos aqui solicitados pela instituição? Ensino médio completo ou profissionalizante, mais um curso técnico com habilitação profissional, ou seja, registro no conselho competente, no caso CRTR, ok? Que regula o exercício da profissão, então a pessoa precisa ter um CRTR. Aí aqui no item 1.2.3 diz o seguinte: o candidato que apresentar no momento da posse o diploma de escolaridade exigido para um cargo com nomenclatura do curso diversa a exigida na tabela, ou seja, que ele me pede curso técnico em radiologia. Se eu sou tecnólogo, eu vou ter que apresentar também o histórico escolar para comprovar que o curso é compatível com as atribuições do cargo. Nessas situações, o tipo do curso deverá ser idêntico ao exigido no item 1.2 deste edital, sendo nível médio técnico para os cargos de nível médio e nível superior. Para os cargos de nível superior, os casos omissos serão submetidos para análise da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, turma, entendam o seguinte: você é tecnólogo, você tem um CRTR, ou seja, você tem uma habilitação profissional que lhe permite executar todas as atribuições destinadas ao profissional de nível técnico, que é um cargo de nível médio. Nesse caso, além do seu diploma, você vai apresentar o histórico escolar para comprovar que o seu curso superior é compatível com as atribuições do cargo de nível técnico. Somente isso, não há impedimento. E já trabalho com concurso há quase 10 anos e nós vemos frequentemente situações semelhantes e não se pode impossibilitar um profissional de nível superior assumir um cargo de nível técnico, de nível médio, ok? Bom, então o tecnólogo em radiologia pode sim fazer a prova para o cargo de técnico em radiologia da Unifesp, ok?
conforme está aqui no edital. Vamos falar um pouquinho do salário, é o assunto que eu acho que mais interessa a grande maioria. Todo mundo viu ali o vencimento básico, achou pouco. E muitas vezes acha pouco por quê? Ah, professor, a gente ainda tem essa mística dos 2 salários mínimos, né? 2 salários mínimos tá diferente, né? A base aqui tá errada, muitos mandaram assim. A insalubridade, professor, tem que ser 40%, então o mínimo teria que ser aqui R$ 3.953,60. Turma, primeira coisa, se você ainda acha que o salário mínimo do técnico de radiologia são 2 salários mínimos mais 40%, você acha que esse aí é a base? Pesquisa sobre a DPF 151 de 2010. Tem mais de 10 anos que isso não se aplica mais, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai fugir do foco do nosso assunto, que é a Unifesp. Mas eu trouxe 2 comparativos aqui para mostrar para vocês que, embora tenha esse vencimento básico, isso aqui é valor inicial. Eu trouxe aqui 2 contra-cheques, 2 olerites que a gente pega lá no portal SouGov. Este aqui é meu. Eu tenho 2 anos e meio como servidor público federal. Esse aqui é do meu amigo Victor, do arroba Victor Dosimetrista. Ele tem 12 anos e meio como servidor público federal. Começando pelo vencimento básico. O servidor público federal, a cada 18 meses, ele tem uma tabela de progressão salarial, independente de demais reajustes que ocorram. Para vocês terem uma ideia, eu com 2 anos e meio, o meu salário base, meu vencimento básico, como vocês podem ver aqui, está R$ 2.879, ou seja, já ultrapassou aqui os 2 salários mínimos que muita gente questionou. O Victor, com 2 anos e meio, o salário base dele já está em R$ 4.062,80. E isso apenas o salário base. Auxílio alimentação, como vocês viram no edital, R$ 1.000. Aqui tem esse outro auxílio alimentação de R$ 1.000. Por quê? Porque o reajuste foi dado para maio. Esse olerite aqui é o correspondente ao que nós recebemos agora no mês de junho. Então, a gente não recebeu essa diferença. Então, aqui é um pagamento retroativo. Isso aqui não é todos os meses, tá? Aqui foi um pagamento retroativo. Vocês podem observar que o meu e o dele veio o mesmo valor. Eu estou de férias, então isso aqui vocês podem desconsiderar também. Adicional de radiação ionizante e insalubridade. O servidor público federal ele recebe 20% do salário base. Tá? E nós estamos sujeitos às regulações do servidor público federal. Não se paga 40%. Então, vocês vão observar que o meu adicional aqui está R$ 575,85. Muito menos da metade até do que está proposto aqui dos 40%, né, dos 2 salários mínimos. Ok. Observem o seguinte. O do meu amigo, que é o adicional de radiação ionizante, já tem R$ 812,56. Por quê? Porque é 20% referente ao base. Só que ele entrou na justiça com o apoio do sindicato, dos servidores públicos, né? E conseguiu ganhar mais 10%, ou seja, ele ganha 406,28 mais 812, vai dar ali R$ 1.219 aproximadamente, ou seja, mais que os 40%. Então, se você observar aqui, no médio e longo prazo, rapidamente a gente já consegue superar esse salário base que sequer existe. Outro benefício que eu não tenho e ele tem um filho menor que 5 anos. Até ele completar ali 5 anos e 11 meses, ele tem essa assistência pré-escolar de R$ 484,90. Per capita de saúde é aquele benefício que a gente tem que nos auxiliam com o plano de saúde, que isso é proporcional ao quantitativo de pessoas. No caso do Victor, ele, a esposa e 2 filhos, ele recebe uma bonificação de R$ 616,56, o meu R$ 645,96. Isso vai muito em relação à idade, os filhos dele são menores, né, de 18 anos, ele e a esposa. Então vai ter divergência de acordo com o seu perfil. Às vezes o seu seja só você vai receber proporcional apenas um. Às vezes o seu vai ser você, a esposa, 2 filhos, enfim. Mas faz-se a ter o direito. E agora vem a cereja do bolo. O servidor público federal ele tem esse IQ, que é o incentivo de qualificação. Nós todos vamos prestar o concurso para o cargo de nível técnico em radiologia. Eu sou técnico e tecnólogo, e aí nós temos uma tabela de progressão, um incentivo que nos vai ajudar muito. Quando você é técnico e tem o curso superior, faz o tecnólogo, você recebe 25% de incentivo de qualificação. Esse valor baseado no seu vencimento básico.
No meu caso é 30%, porque eu tenho tecnólogo e pós-graduação, então eu estou no segundo nível dessa progressão. Observem que o do Victor é 52%, porque ele já concluiu o mestrado. E olha que legal, ele ganha R$ 2.112,65 a mais, ou seja, 52% do seu salário base, porque ele concluiu o mestrado. E ao concluir o doutorado, esse valor passa para 75%, que é o teto. Então, turma, esqueçam o vencimento básico e foquem nisso aqui, ó. Lembrar que é progressivo. Quanto mais tempo você atua como servidor, mais benefícios você adquire. E quanto mais você se qualificar, maior será o seu incentivo de qualificação. Então, muita gente fica preso nos R$2.000 e poucos, ou com 2 anos e meio, olha a média salarial bruta. Ah, professor, mas aqui o senhor teve quase R$1.000 das férias, mais benefício. Ok, desconta R$1.200 aqui, vamos arredondar. Desconta R$1.200, R$1.266 aqui do auxílio de alimentação retroativo e das férias. A gente ainda tem um salário bruto de R$6.000 para uma jornada de 24 horas semanais. Eu trabalho em setor ambulatorial. Trabalho na radiologia odontológica de segunda a sexta, do meio-dia às 4h48 da tarde. E o mais interessante ainda, nós temos férias semestrais. Olha aqui, ó, exercício 2024, extrato de férias, 20 dias. Eu estou, inclusive, usufruindo dessas férias agora, desde o dia 3 até o dia 22. E depois, em novembro, eu tenho meu segundo período de férias de 20 dias, do dia 4 de novembro ao dia 23 de novembro. Ou seja, nós temos um bom salário base, nós temos diversos benefícios, como auxílio alimentação em dinheiro de R$1.000, nós temos incentivo de qualificação e férias de 40 dias por ano, 2 períodos de férias de 20 dias. Isso aqui, se você conseguir programar suas férias para um período de feriado prolongado, você consegue estender para 20, 25 dias, dependendo da data que você programar suas férias. Então, são muitos os benefícios de ser servidor público federal. Bom, as inscrições iniciam-se hoje, dia 10 de junho, a partir das 10 da manhã. Esse vídeo vai para o ar a partir do meio-dia, então as inscrições já estarão abertas. Observem que tem várias etapas que é importante vocês observarem, mas a mais importante delas é a data da prova. A prova será aplicada no dia, pelo menos está prevista, né, para ser aplicada no dia 1º de setembro de 2024, na cidade de São Paulo. Lembrando que é um concurso público federal, a vaga é destinada para Universidade Federal de São Paulo e as provas acontecerão lá em São Paulo, ok? Muita gente perguntou, eu sou da Bahia, eu sou de Minas, eu sou do Rio Grande do Norte ou do Rio Grande do Sul, posso fazer a prova? Pode, desde que você tenha disponibilidade de se deslocar para fazer a prova presencialmente em São Paulo na data prevista. Outra coisa, sou estudante do curso técnico, sou estudante do tecnólogo, posso fazer a prova? Pode. Eu preciso do CRTR de São Paulo para fazer a prova? Não, você precisa, se você não for de São Paulo, transferir o seu CRTR para São Paulo ou pedir uma segunda matrícula quando você for tomar posse do cargo. Para fazer a prova não tem essa exigência. Você precisa ter concluído o curso, ter o diploma e toda a documentação quando você for assumir o cargo, não para fazer a prova. Recomendo que mesmo que você seja estudante, você faça, porque o concurso ele pode levar um tempo até a sua convocação. Exemplo pessoal, eu fiz a prova em 2017, fiquei em segundo lugar no meu concurso aqui na Universidade Federal de Uberlândia e eu fui convocado em 2021, no 4º ano, já na fase final ali do concurso. Então isso pode demandar muito tempo. Ano passado a gente teve o FRJ, se eu não me engano em agosto, setembro, por ali. A lista final de aprovados, resultado final, saiu entre abril e maio e a convocação saiu uma semana depois, nós tivemos alunos aprovados. Então, isso varia bastante, mas o mais importante é que você faça a prova, fique classificado e aí você terá a oportunidade de ser convocado, ok? Bom, conteúdos da prova. Aqui, técnico em radiologia, serão 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico e matemático e 5 questões de informática. Conhecimento específico, que é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque são 20 questões, ele é o primeiro tópico na hora do critério de desempate. A prova objetiva para todos os cargos tem caráter eliminatório e
classificatório. Será uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas cada, ou seja, não tem questão aberta, não tem redação, não tem prova de títulos. Vocês terão 3 horas para realizar a prova. Recomendo que vocês iniciem pela parte que dominam, acredito que seja a parte específica, e tenham sempre muita atenção na hora de passar o gabarito. Outro ponto importante que eu deixei destacado aqui, a Banca Vunesp exige que seja caneta de tinta preta. Então não vá com caneta azul, você precisa de caneta preta, é uma exigência que está no edital. Outra exigência é que cheguem com antecedência mínima de 60 minutos do horário previsto para o início da prova. Valor de inscrição, R$ 120. Caro? Eu acho caro sim, tá? Principalmente para quem é estudante, principalmente aí para um pai de família, R$ 120 é muita coisa. Mas, pessoal, pensem, se você vai investir R$ 120, então dedique-se para que você esteja entre os 5 aprovados. Porque aí no primeiro mês de salário você já recupera esse investimento aqui. Há possibilidade de isenção do valor da taxa de inscrição, tá? Pessoas, candidatos que pertençam a famílias inscritas no cadastro único e doadores de medula óssea. Ah, eu não sou doador. Aproveita a oportunidade e já comece a ser. Para esse concurso provavelmente não dará tempo de utilizar, mas para o próximo será possível. E além disso, você vai fazer uma ótima contribuição para todas as pessoas. Certo? Julgamento da prova. A prova será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos. Como que eles fazem esse cálculo? A nota da prova será igual ao número de acertos do candidato vezes 100, dividido pelo total de questões da prova. Basicamente, turma, cada questão vai valer 2,5 pontos. São 40 questões, nota total 100. Se você acertou pelo menos 20 questões, você estará habilitado. Por quê? Para o candidato ser considerado habilitado, ele precisa obter no mínimo 50 pontos, ou seja, nota igual ou superior a 50. E um ponto muito importante, turma, não zerar nenhum dos componentes da prova. Nós teremos 4 temas nessa prova: conhecimentos gerais com português, raciocínio lógico e matemático e informática, e específicas com conteúdos específicos de radiologia. Você precisa acertar no mínimo 20 questões e pelo menos uma questão de cada um dos 4 temas principais. Como não tem diferença de pontuação de acordo com as matérias, independente de qual você acertar, basta que você acerte no mínimo 20 questões. Opinião pessoal conhecendo Banca Vunesp. Acertei 20 questões, estou dentro? Não. É uma banca que vai exigir de você, no mínimo, 75% de nota para você ficar classificado. Classificado como, professor? Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês. No caso, são 5 vagas, mas terá uma quantidade maior de alunos, de candidatos classificados. Ok? A pontuação final será a nota obtida na prova objetiva, ou seja, não tem questão discursiva, não tem prova de títulos, nada nesse sentido. Como que será organizado a classificação dos candidatos? Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, e na questão de nota. E quando houver empate, vão seguir os seguintes critérios: idade igual ou superior a 60 anos. E aí a gente entra nas maiores pontuações. Primeiro lugar de classificação por conhecimentos específicos. Suponhamos, você ficou com 35 pontos, seu colega técnico também ficou com 35 pontos, mas você acertou 20 questões específicas, gabaritou e ele acertou 19. Você vai ficar na frente por isso, exceto se um de vocês dois tiverem idade acima de 60 anos, o que eu acho pouco provável que teremos candidatos acima de 60 anos para um concurso público federal. É muito improvável, mas não é impossível, tá? O segundo critério será a nota em língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e, por último, informática. Eu, quando concurseiro, sempre balizava da seguinte forma: qual seria o meu foco? Foquei sempre, primeiro, na específica, português
e raciocínio lógico e matemático. Por quê? Porque elas são as que trarão ali a diferença na hora de um desempate, ok? Bom, pessoal, por que eu falei em relação da quantidade de vagas e de classificação? Como vimos, nós temos 5 vagas previstas no edital, portanto, nós teremos 22 alunos classificados. Professor, se eu fiquei em 22º ali, eu vou ser chamado? Não. O que é garantido no edital são essas 5 convocações. Então, se você quer realmente estar dentro, você precisa estar nesse top 5. Particularmente, eu acredito que para estar no top 5, você precise de uma nota acima de 80% de assertividade. Ou seja, se são 40 questões, você precisa acertar no mínimo 32 para ficar no top 5. Para ficar entre os 22, eu acredito que uma média ali entre 28 e 30 pontos te coloque entre os 22. Banca VUNESP é uma banca bem complexa, cheia de pegadinhas, mas na qual a gente tem uma grande experiência, por isso que eu tenho propriedade para falar sobre esse percentual de assertividade com vocês. A ordem de convocações será primeiro e segundo, ampla concorrência, terceiro convocado, pessoa na cota de negros e pardos, quarto colocado, ampla concorrência, quinto colocado, pessoa com deficiência, o PCD, ok? Então, os 5 primeiros colocados serão convocados nessa sequência e assim sucessivamente. Pelo que eu ouvi de pessoas que trabalham na Unifesp, há uma grande probabilidade de serem convocados mais que os 5 primeiros colocados. Mas no edital, que nós temos garantido são os 5, vamos trabalhar para ficarmos entre os 5 primeiros colocados. Dentro dos conteúdos para ensino médio completo, nós temos aqui o cargo de técnico em radiologia e nós teremos conhecimento geral, língua portuguesa, que ele traz todos os assuntos que podem ser cobrados na prova, não necessariamente serão, matemática e raciocínio lógico, também todos os assuntos. Como assim? Podem, mas não necessariamente serão. Observe o tanto de tópico que ele colocou em raciocínio lógico e matemático e sabemos que serão apenas 5 questões. Como que eu te oriento a estudar? Pegue provas anteriores da banca VUNESP e veja o perfil das questões e quais são os principais assuntos que ela cobra. Observarão que ela tende a cobrar sempre os mesmos assuntos. Ah, chegou na prova, cobrou diferente. A gente não tem bola de cristal. A gente trabalha com probabilidade e previsibilidade, né? Então a gente busca fazer isso e tem funcionado com os nossos alunos. Noções de informática também colocaram bastante assunto, mas lembrando que são apenas 5 questões. Eu particularmente sugiro pegar revisões no YouTube na semana da prova, porque é um assunto bem chatinho para quem não tem facilidade e às vezes ali fazendo uma revisão em canais como o do professor Rômulo Passos, do Gran Concursos, entre outros, você consegue fazer uma revisão mais prática, próxima à data da prova, e na hora da prova você estará com a mente mais fresca de todo aquele conteúdo que você revisou. Bom, conhecimento específico de radiologia, aqui nós temos bastante assunto, todos esses assuntos nós temos dentro do nosso curso preparatório, como eu disse, a gente já tem uma ampla experiência com a banca VUNESP. Um detalhe importante que eu vou chamar a atenção de vocês, assim como eu fiz na prova para a EBSER em dezembro, muitos não me ouviram e depois ficaram aí arrependidos. Olha aqui o que a banca colocou. Operação de equipamentos em radiologia. Isso aqui engloba todos os equipamentos, ok? Mamografia, densitometria óssea, por exemplo, que não estão listados aqui. Se a gente observar, eles listaram, tomografia computadorizada, eles listaram ressonância magnética, eles listaram medicina nuclear, mas aqui embaixo nós temos de novo protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Isso aqui, turma, engloba tudo que envolva radiologia, tudo. Então, não se prendam ao edital, não se prendam aos termos específicos que eles colocaram de tomo, ressonância e medicina nuclear, porque se eles quiserem vir aqui e colocar radioterapia, eles podem colocar. Se eles quiserem colocar mamografia, eles podem colocar. Se eles quiserem colocar densitometria óssea, eles podem colocar e estão embasados no edital. E muitas vezes as bancas como IBFC, VUNESP, a OCP fazem isso aqui justamente para pegar o candidato de uma forma bem sacana no meu ponto de vista, mas que não é ilegal. Como eu sempre falo para os meus alunos, a banca não é nossa amiga, ela quer nos derrubar e o nosso dever
é derrubar, quebrar a banca. Legal? Então, para você que ainda não acessou o edital, ele está disponível no site da VUNESP. Baixe o edital, leia, tire suas dúvidas, deixe aqui no vídeo dúvidas que vocês tenham, que nós possamos te ajudar. Sigam o nosso trabalho também lá no Instagram, que a gente vai estar acompanhando vocês de perto. Dúvidas referente ao edital, vocês podem entrar no site da própria VUNESP, vocês podem ligar para a própria VUNESP em dias úteis de segunda a sábado, das 8 às 20 da noite. A pessoa responsável é a Elaine Damasceno. E aqui também tem o endereço que vocês podem, às vezes até ir diretamente para tirar essas dúvidas. Aqui tá os horários de atendimento em dias úteis, das 8 às 12, das 13h30 às 16 horas. Não fique com dúvida, esclareça as dúvidas, são quase 3 meses até o edital, até a prova, né? Então não fique preso em dúvida, esclareça tudo que for necessário. Essa é uma excelente oportunidade, como eu mostrei no início do vídeo. Os ganhos e os benefícios são muito bons, eu posso falar com propriedade porque eu sou servidor público federal, então realmente eu posso te dizer que vale muito a pena em todos os sentidos. Como eu disse, nós temos experiência com a banca VUNESP, aqui eu pus apenas 3 convocados, né, como técnico em radiologia na PB Saúde, técnico em radioterapia no concurso da EBSER, que foi pela VUNESP em 2019, mas só para vocês terem uma ideia, nesse concurso da EBSER, que foi dedicado exclusivamente ao Hospital do Câncer de Uberlândia, nós já tivemos aprovados e convocados mais de 40 alunos como técnicos em radiologia e radioterapia. Então, se tem uma banca que eu tenho experiência com ela e posso falar com propriedade, é a VUNESP. Se você é nosso aluno, você está tranquilo e seguro, pois você sabe que está se preparando com o que há de melhor, não somente para essa banca, como para qualquer outra banca do Brasil. Se você segue o nosso trabalho no Instagram e aqui no YouTube e ainda não é nosso aluno, aproveite essa oportunidade de vir se preparar conosco e garantir também a sua convocação e vir para o time dos servidores públicos federais. Turma, eu vou deixar aqui uma frase que eu acho ela essencial e eu sempre trabalho ela nas minhas aulas e palestras. Sorte é estar preparado quando aparece uma oportunidade. A oportunidade chegou, vocês têm quase 3 meses para se preparar ou para aprimorar a sua preparação. Se você precisa de orientação e direcionamento, venha conosco, será um prazer ter você aqui para se preparar e te ajudar a trilhar o caminho do sucesso, ok? Aqui eu vou deixar para vocês especialmente o nosso Instagram, que é o @preparatório radiologia EAD. Caso você ainda não nos siga, siga o nosso trabalho, conheça mais um pouco sobre nós e será muito bem-vindo para se preparar conosco, assim como as demais redes sociais e nossos contatos por e-mail. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação!